bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão, né? Vamos começar a nossa aula. Vejam só, gente, eu quero que vocês peguem o livro do SAI de vocês, certo? Na página 22. Tia, mas tem umas folhas atrás que a senhora não fez, certo? Eu vou fazer com vocês, é porque hoje eu quero trabalhar com vocês interpretação de texto, certo? Nós não trabalhamos, a gente tá trabalhando em redação, mas assim, eu quero ler o textozinho para vocês, para que a gente responda, certo? Devagarzinho. Então vamos lá, não se preocupem que a gente volta assim. É dessa mesma maneira que eu faço em sala de aula também. Na página 22, nós temos palavras cantadas. Neste capítulo, você vai conhecer a estrutura de um conto e observar como contos de fadas tradicionais podem ser transformados em outros. Olha a porta! Você também vai ver como textos de ficção são construídos de forma diferente de relatos de acontecimentos reais. Então, é para que vocês, gente, comecem a entender e ver a diferença de alguns tipos de texto, né? Como nós já estudamos o poema, tem também a poesia, tem textos instrucionais, tem vários tipos de texto. Para que vocês comecem a conhecer, para quando vocês começarem a ler, vocês saberem identificar qual é o tipo de texto que vocês estão lendo. Você também vai ver como textos de ficção são construídos de forma diferente de relatos de acontecimentos reais. Além disso, você vai conhecer os marcadores temporais, os elementos da narrativa e os adjetivos, certo? Nessa página 23, nós temos Conversa Vem. Observe as ilustrações desta página. Abram aí o livro de vocês. Olha lá, o livro está aberto. Abram o livro de vocês. Vamos observar com calma o que é que está acontecendo aí. Eles remetem a uma sala de aula. Quando a gente observa essa imagem, a gente vê que eles estão em uma sala de aula. Uma professora no meio e ela está contando o quê? Está contando uma história de contos e clássicos infantis. Como que a gente sabe disso? Porque tem as figuras, né? As figuras estão mostrando o castelo, aí tem a carruagem de abóbora, aí tem o dragão, tem aí embaixo o chapeuzinho com o lobo. Você reconhece algum conto? Já ouviu ou leu algum deles? Quais? De quais você mais gosta? Aí uma resposta pessoal, vocês fiquem analisando e podem responder para vocês mesmos. Qual desses que vocês mais gostam? Eu gosto muito, tia Iris, né? Gosto muito dos contos de castelos, né? Não gosto muito de coisa muito de luta, dessas coisas. Eu não gosto, não. Nunca gostei, né? Até mesmo pro meu filho eu também não coloco, não. Agora, para não a gente influenciar ainda mais um pouco, né, as guerras, as brigas, é sempre bom a gente colocar coisas mais educativas, certo? Vamos agora para a página 24. O que é que nós temos nessa página 24? Vamos lá? Nessa página 24 tem assim: Conversa Vem. Cadê? Conversa Vem. Página 24. Vamos lá. Tenha calma, tia Isa vai chegar lá. Isso. Vocês e seus colegas vão aprender muitas coisas sobre os contos. Inclusive, vão conhecer novas histórias. Olha que legal. Qual o seu conto preferido? O que ele conta? Quais são os personagens principais do seu conto preferido? Quais são? Então pensem aí em alguma história que vocês já leram ou que vocês já escutaram, né, das histórias infantis, que vocês gostaram. Ah, tia, mas é porque eu gostava muito da Branca de Neve, mas eu já estou no 3º ano, aí é bobinho. Não, gente, vocês têm que lembrar das histórias que vocês gostam mesmo, não importa. Os meninos também, lembrem aí
de uma história que vocês gostam, aí vocês escrevam e coloquem quais são os personagens principais. Vocês sabiam que vocês colocando os personagens principais, vocês estão interpretando esse texto? Vocês sabiam disso? Isso, exatamente. Quando você lê uma história e você lembra quais são os personagens, isso quer dizer que você está lembrando as coisas que aconteceram. Interpretar, gente, é ler e compreender, entender o que está lendo. Você tem que pegar um livro e quando você terminar aquele livro, você tem que saber falar a alguém o que foi que aconteceu ali. Não é só ler por ler, né? Você pode ler, mas aí você pode não estar entendendo. Por isso que eu digo sempre, leiam com calma, pausadamente, para entender o que é que vocês estão lendo. Continuando. Quando escolhendo, aqui em cima vocês vão fazer com calma, certo, gente? Podem fazer aí essa partezinha que não tá indo aqui. Ai. Quando escolhemos um livro para ler, em geral observamos a capa e a contracapa para saber qual seu conteúdo. Assim saberemos se vamos gostar ou não dele. Agora vamos observar a capa e a contracapa de um livro. Antes de iniciar a leitura de um novo texto, observe a capa e a contracapa do livro de onde ele foi tirado. Então, aí, no livro de vocês, certo? Tem a capa, que é a frente, né, do livro, e a contracapa. Qual o nome desse livro aí? Qual é o nome? Sabem me dizer? Que história é essa? É o nome do livro, né? Aí quem foi que escreveu? Geralmente tem o nome, sempre tem o nome. Ilustração, gente, são as pessoas que desenharam, que pintaram, certo? Sempre tem um nome. Ilustração, nome do autor, nome da editora a quem o livro, né, foi lançado, né? Qual foi a editora? Sempre tem um nome, viu? Para saber mais, capa. Capa deve conter o nome do autor e o título. A capa de um livro pode ser de diversos materiais. E a contracapa é o quê? É a parte de trás do livro. Normalmente conta um pouco da história e pode apresentar algumas curiosidades. Então agora, só observando, abram aí o livro de vocês, deixem nessa partezinha daqui do livro de vocês, certo? E fiquem observando quem são os personagens, certo? Observem eles. Será que seria legal essa história? O que vocês acham? Vamos lá para a página 25. Nessa página 25 nós temos, esse livro tem histórias reais ou imaginadas? Como você percebe isso? Então, a gente olhando para esse livro que vocês estão aí, né? Eu até coloquei aqui. Olhando para esse livro, vocês acham que esse livro daí, ele tem histórias reais ou histórias imaginadas? Aí tem o quê? Tem um dragão, não é isso? Tem uns personagens um pouco estrambólicos, diferentes, tipo tem um sapinho que tem um chapéu vermelho, tem lá embaixo um bonequinho de madeira. E aí, vocês acham que as histórias são reais ou imaginadas? Tá na cara, né, gente? São imaginadas. São histórias imaginadas. Só que não tem só uma pergunta. Qual a próxima pergunta? Vocês viram aí para vocês lerem? Para vocês lerem, vocês têm que saber quantas perguntas tem para saber quantas respostas vocês vão dar. Como você percebeu isso? Por que vocês acham que essas histórias são imaginadas? E aí? Respondam aí oralmente. Por que essas histórias são imaginadas? Só olhando para ele. Por que vocês acham? Porque tem alguns personagens que não existem na nossa realidade. Não é verdade? Eu nunca vi um dinossauro caminhando aí na rua, eu nunca vi um sapo de boné, não é isso? Então, por quê? Como você percebe isso? Porque tem
em nossa realidade. Isso, escrevam aí. Ah, tia, muita coisa para escrever, isso mesmo, adoro que vocês escrevam bastante, porque eu estou observando a letrinha de vocês, que está melhorando, então dou um tempinho para vocês irem escrevendo, então vocês podem dar um pause, certo? E vamos para o número 2. Número 2 nós temos, observe as ilustrações da capa. Agora vamos ver a ilustração da capa. E da contracapa. Ele aqui, gente, ele está aberto, certo? Capa, contracapa atrás. Há personagens que lembram histórias que você conhece? Sim ou não? Essa é uma resposta pessoal. Mas eu também vou dar a minha resposta. Caso vocês queiram dar a mesma resposta, fiquem à vontade, tá certo? Pode ser que vocês conheçam, pode ser que vocês não conheçam, eu vou dar a minha resposta. Número 1 foi esse. Número 2. Então, há personagens que lembram histórias que você conhece? Sim, né, gente? Porque nós já vimos em alguns outros contos de dragão, do Pinóquio, né, que é esse bonequinho de madeira, que tem aí. Quais são os personagens? Dragão, eu vou colocar o meu, né, que eu lembro de algumas histórias que tem, até mesmo em desenhos, né, aquele dragão de fogo, né, que aparece. Pinóquio, porque tem um bonequinho de madeira aí, né? Qual mais que nós poderíamos colocar? Pense aí, e aí você vai colocar uma vírgula e vocês podem colocar o restante, viu? Vamos para o número 3. Número 3 nós temos. Quando vamos a uma livraria para escolher um livro, costumamos olhar para a sua capa e contracapa para saber o seu conteúdo. Geralmente isso acontece mesmo, né? Nós vamos até uma livraria e aí a gente vê aquele livro, aí olha, eita, esse livro vai ser legal. Só pela capa ou pelo nome, né, do assunto que vai ser, que nós vamos ler, a gente já fica interessado. Não é verdade? Isso acontece muito. Que informações sobre o livro da página 24 são adiantados na contracapa? Porque geralmente os livros realmente na contracapa, eles vêm um pouquinho da história, alguns vêm até um resumo da história. Então, que informações sobre o livro da página 24 são adiantados na contracapa? E aí, o que a gente pode responder? Quais são os assuntos? Até aí, gente, tá? No meu tá com uma letrinha bem pequenininha, mas eu acredito que no de vocês esteja maior, certo? Então, quais são? Eu vou colocar aqui a resposta e eu vou explicar para vocês, tá certo? Eu já vou apagar. Eu tenho certeza que vocês vão dar o pause aí, vocês vão continuar fazendo, tá certo? Para eu responder a número 3, tá bom? Vamos lá. Número 3. Enquanto eles vão pensando aí, qual seria, assim, quais são as informações que estão sendo adiantadas? Hein? Quais são? Quem será que acertou? Terceiro. Ele fala sobre o quê? Sobre personagens. Ele fala sobre personagens de histórias conhecidas, né? Que é como se fossem várias histórias que tem aí, não é verdade? De histórias conhecidas. Não é verdade? Porque a gente vê o sapo, a gente vê o dragão, a gente vê o Pinóquio. Então, ele já adianta que esse livro vai falar sobre algumas histórias conhecidas. Certo? 4. Quando observamos o livro e lemos a sua capa e contracapa, é possível descobrir do que trata essa história? Aí uma resposta pessoal. Quando vocês pegam esse livro que está aí com vocês, e aí vocês olham para ele, é possível descobrir do que trata essa história? Antes mesmo de eu ter explicado a vocês o que se trata? É possível só olhando? Então, uma resposta pessoal. Para alguns vão dizer, é possível. Porque olhando já dá para entender que fala sobre os animais. Ou então alguns vão dizer, tia, não é possível, porque eu não consegui identificar. Então, aí uma resposta pessoal. Número 5. Esse número
número 5 tem assim, olha, acompanhado de seus colegas e do seu professor, vá até a biblioteca da escola e escolha um livro para observar. Depois, registre abaixo as informações que você conseguiu observando apenas a capa e a contracapa do livro. Tenho certeza que vocês já leram algum livro, até mesmo os paradidáticos vocês já leram. Então, o que é que eu quero que vocês façam aqui? Escolham um desses que vocês já leram, certo? Isso aqui vale nota também. Então, eu quero que vocês façam, vocês vão me entregar isso aqui na próxima aula e aí vocês tiram a foto e mandam pra mim. O que é que eu quero? Vocês vão escrever aqui, vão registrar em poucas, pode ser um resumo, não sei se é história não, certo? As informações que você conseguiu observar. Vocês vão pegar o paradidático e olhando para ele, eu consigo observar isso e isso, né? O que é que tem nessa capa? Eu consigo observar isso. Antes mesmo de ler, eu já consigo praticamente entender o que é que vai ter no assunto. Então, é isso que eu quero, tá certo, gente? Então, até a nossa próxima aula. Vocês estão gostando, não é, das aulas? Que bom, tá certo? Vamos fazendo tudo com muita calma. Tem dia, gente, que às vezes as atividades são mais por conta das disciplinas e aí acaba ficando muita atividade. Tem dias que são menos, assim como é na sala de aula também. Mas é sempre... É bom esse retorno de vocês, certo? E acompanhem sempre, viu? Um beijo, meus amores. Eu amei o beijo que vocês receberam de mim, viu? Beijo.